A participação do ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Sérgio Iurren, no programa Cadeira Cativa, do jornalista Luiz Carlos Reck, causou um alvoroço entre os colorados na última terça-feira à noite. Tudo porque Iurren deixou muito claro em uma fala durante o programa que situações políticas e de politicagem fazem com que o Internacional não aprove projetos dentro do Parlamento Vermelho. Entre eles, o de debêntures, em que o Conselho de Gestão busca 200 milhões de reais para sanar dívidas bancárias, trabalhistas e demais questões envolvendo as finanças do clube. Por isso, alguns colorados sócios indicaram um abaixo-assinado para uma reunião extraordinária dentro do Conselho Deliberativo para debater não apenas as debêntures, mas para ouvir explicações dos dirigentes colorados. A gente vai falar sobre tudo, explicar o que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do nosso Beira-Rio, no CT do Parque Gigante. Enquanto o Inter treina na parte da manhã desta quarta-feira, entrevista coletiva de Vitão, vou repercutir isso à tarde também com vocês, alguns bastidores do que foi feito lá no CT, mas quero falar agora especificamente sobre um ponto que foi o auge da timeline colorada nas redes sociais na noite da última terça-feira, que é uma fala do ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Sérgio Iurren, sobre os movimentos políticos do clube e principalmente o que é feito no parlamento, né, na mesa do conselho e tudo mais, a respeito da política colorada. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e bora lá fazer junto um pouquinho do Internacional ou entender um pouquinho do Internacional aqui nos nossos conteúdos. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha nas tuas redes, que também ajuda muito o meu trabalho. Sem esquecer que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Utiliza o cupom Ernest, que tu vai ganhar essa barbada e poder tirar uns pila do sueco bem tranquilo, tá? Vamos lá? Bom, vamos entender o seguinte, tá? Eu vou botar o trecho da fala do Sérgio Iurren, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Inter, pai do atual presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Gustavo Iurren, sobre os motivos que fazem o Internacional estar atrasado, retrógrado e tudo mais. Dá uma olhada. Como é que se aplaca isso, doutor Iurren? O senhor que tem todo se aplaca isso, eu lhe né? digo como é que se aplaca, doutor Reck. É fácil. Reúne os grandes líderes do clube, hoje escolham um novo presidente, de preferência uma chapa de coalizão, se escolhe a nova administração e vamos cuidar do Internacional e deixar de lado as divergências. E eu não sou candidato a nada. Um novo presidente tirando o Alessandro? Não tira o Alessandro, ele vai cumprir o mandato dele, mas vai criar uma nova situação daqui a quando terminar o mandato do Alessandro, se compõe uma nova chapa que já está pré-eleita e essa chapa vai cuidar das debêntures, vai cuidar do que tem que fazer e o clube vai trabalhar nesse sentido. É isso que tem que fazer, parar de dividir, somar. É isso que o Inter não faz há muito tempo. Se acabar com isso que o professor acabou de expor. Eu não vou aprovar debênture porque eu vou dar dinheiro para o Alessandro que vai reeleger o sucessor dele. E assim nós não vamos para lugar nenhum. Vamos escolher a nova administração do clube, tem gente boa, e essa administração vai trabalhar pelo clube, já em paralelo. Deixa o Alessandro, continua presidindo, mas não vai ter mais, não vamos ter essa disputa fratricida que só nos prejudica. Bom, para a gente entender, primeiro de tudo o seguinte, o Sérgio Iurren, ele tem anos de conselho. Ele tem poder de fala, né? Ali ele não está falando que ele, Sérgio Iurren, não vai aprovar as debêntures. Ele está falando que as debêntures não são aprovadas
Porque existe movimentos políticos que fazem a boa e velha politicagem dentro do clube, quando ele deixa muito claro que se aprovar o projeto de debêntures vai ser bom para o Internacional, sendo bom para o Internacional faz questões boas para o atual Conselho de Gestão, e o Alessandro Barcelos, que hoje é o presidente, elege um sucessor. Ele tem poder de fala, porque ele não só foi o presidente do Conselho Deliberativo, mas ele tem um círculo, né? Ele anda, ele transita entre boa parte dos conselheiros e sabe como funciona isso. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, só para vocês entenderem, quem não entendeu ainda o que é o projeto de debêntures. O Inter, quando o presidente Alessandro Barcelos, agora antes de ser reeleito na campanha, ele deixou muito claro que faria um projeto com investidores que botariam dinheiro no Internacional para sanar dívidas, boa parte delas bancárias, e aí, com esse dinheiro, ter retorno financeiro, óbvio, como um investidor, como um investimento, mas a juros menores do que o Inter pagava essas dívidas que ele pegou e sanou. Por exemplo, se todas as dívidas davam 8% ao ano, é um número fictício, deixa bem claro, tá? O Inter trataria com esse grupo que vai dar os 200 bilhões de reais, 6%, 5%, enfim. Tá? Claro que o investidor teria vantagens também, seriam uns juros tão qual ou interessantes para ele, né? Mas o Internacional teria um acréscimo, no caso, né, ou um decréscimo de juros bancários, e ainda faria, a partir disso, descontos, né, ou diminuição de gastos, principalmente, como eu disse, os tributários. Claro, esse projeto não saiu ainda. O Inter liderava esse projeto entre os clubes do Brasil, por exemplo. O São Paulo fez esse projeto também, já foi aprovado e já captou recursos. O Atlético Mineiro fez esse projeto também, já foi aprovado e captou recursos. O Inter não foi aprovado. Por quê? Porque os conselheiros fizeram uma lista de assinaturas com 154 nomes, se não me falha a memória, pedindo esclarecimentos à gestão sobre onde foi gasto o dinheiro da Liga Forte, que hoje são 109 milhões de reais. Os outros 109 milhões eles não vão entrar para o clube por conta de que a negociação envolvendo Liga Forte e os clubes foi diminuta, diminuiu de 20% para 10%. Ou seja, o Inter ganhou só 109 milhões. A gestão foi lá e o que fez? Esmiuçou. Eu gastei 10 milhões em dívidas trabalhistas, eu gastei 10 milhões em juros bancários, eu gastei 10 milhões em XYZ. Só que o que eles querem? Agora, esses 154 conselheiros, eles querem que esmiúce esses 10 milhões. Beleza, 10 milhões em dívidas bancárias, quais dívidas bancárias nós pagamos? E aí, então, a gestão fez a possibilidade, claro, de eles irem até o Beira-Rio para ver, com segredo de justiça, sigilo e tal, né? Com multa, inclusive, né? E essa multa me disseram que sempre teve, essa multa de 100 mil reais se vazar, por exemplo, informações que são sigilosas, né, do Internacional. E aí, óbvio, né, que isso deu tumulto dentro do clube. Porque daí, além de eles verem a questão da Liga Forte, eles pediram a possibilidade de investigar uma possível gestão temerária do presidente Alessandro Barcelos e dos seus pares. E com isso, eles têm 45 dias, agora foi protocolado nos últimos meses, nas últimas semanas, e com isso, eles têm, então, 45 dias para analisar se houve ou não gestão temerária. Se houve gestão temerária, entra com pedido de impeachment e tudo mais. Nesse sentido, todos que se fala dentro do Beira-Rio, e até mesmo meus colegas, os jornalistas, eles deixam muito claro que a possibilidade de existir uma gestão temerária ou de haver um pedido de processo de impeachment ou um possível afastamento, ele é remoto. E eu já tinha gravado aqui um vídeo para vocês que, na verdade, isso não se tratava nada mais, nada menos do que um atraso político do clube. Tá aqui em cima se tu quiser recuperar. Faz mais ou menos 10, 11 dias que eu gravei sobre isso. Que o Inter perdia 200 milhões e faria a primeira treta de 2025, porque os 45 dias que eles têm para analisar bateria basicamente perto do Natal, lá pelo dia 15, 16 de dezembro. E aí, claro que isso não vai mais ser votado, né? Nem
a questão da gestão temerária, nem a questão dos debêntures ainda esse ano. O Inter vota os debêntures no ano que vem. E assim vai protelando. O que aconteceu a partir da fala também do presidente Sérgio Uren? Um grupo de sócios nas redes sociais foram atrás das questões do regimento interno do Inter, da questão estatutária do clube, e sócios podem pedir uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. E a partir disso, a mesa do Conselho, que é, como eu disse, chefiada, né, ou coordenada pelo filho do Sérgio Uren, Gustavo, né, tem de dar explicações do porquê o processo de debêntures não foi analisado, por que o processo de debêntures ele ficou parado ou por que ele não foi votado ainda. Né? Lembrando que o Internacional, neste momento, tem 148 milhões de déficit na temporada até setembro, e o Inter busca recursos, principalmente de venda de atletas, para sanar seus problemas financeiros. E esse ponto, claro, né, das debêntures ajudaria demais o presidente Alessandro Barcelos. Um outro ponto da fala que é lamentável... Por último, uma questãozinha. Eu vou deixar o link do abaixo-assinado no comentário, que eu já assinei, inclusive, né? Como sócio, eu posso também pedir. Precisa de 1,25 avos, tá? 1/25 avos, né? De assinaturas em relação ao número de eleitores da última eleição. Tá? Por isso que são algo na casa dos 1.200 sócios aí assinando, tá? Uma outra questão que eu achei lamentável daí da fala do Sérgio Uren, e isso diz respeito a ele, a opinião dele sobre fazer uma pré-chapa entre os conselheiros e esses conselheiros estarem, entre aspas, pré-eleitos após a gestão do presidente Alessandro Barcelos, sem haver disputa eleitoral no pátio. Né? Em contrapartida, no meu entendimento, o Sérgio Uren está dizendo que tem que continuar coordenado o clube pelas castas que hoje muitas vezes atrasam o Internacional, né? E que o sócio é um mero coadjuvante. Né? E o Inter, que tem a maior eleição de um clube do país, acaba basicamente esmorecendo, não apenas financeiramente, futebolisticamente, em termos de não ganhar títulos e tal, mas também na questão da sua democracia. Né? Um clube que é tão, mas tão forte no quesito associativo, no quesito de valorização do sócio. Esse sócio, inclusive, que tem também, né, o maior quadro associativo de mulheres do Brasil, né, estaria sendo alijado de um processo que é maravilhoso dentro do clube. Tenso, né? Isso aí vai dar o que falar ainda e eu vou ficar muito de olho. Não te preocupa quanto a isso. Então, por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever no canal, para tu também deixar o teu like e ajudar os conteúdos aqui a chegar no maior número possível de colorados. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.